paz do Senhor Jesus, com alegria nós estamos dando continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre 2020, nesse trimestre estudando a fragilidade humana e a soberania divina. Obrigado por você estar conosco. Vamos comentar hoje sobre a lição de número 7, um resumo bem abreviado. Vamos falar sobre a teologia de Bildade. Há uma interrogação aqui: se há sofrimento, há pecado oculto? Sobre isso nós vamos falar na sua melhor escolha, a Escola Bíblica Dominical. Eu lembro a você que as aulas online não substituem as aulas presenciais e convido a você a estar na igreja, juntamente com os demais irmãos, aprendendo a palavra de Deus. Se possível, leve os seus familiares, leve seus filhos, é uma obrigação nossa criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Convide mais alguém. Há sempre um lugarzinho especial para uma vida ouvir a voz de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus para esta tarefa. O textuário diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da transgressão. Jó 8, versículo 4. Aqui é um erro de grafia na sua lição e você corrija, por favor. Para a pergunta, então, da teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, a nossa verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe nós encontramos em Jó 8, 1 a 4, 18, 1 a 4, 25, 1 a 6. São os três discursos de Bildade, onde ele tenta responder aquela pergunta, colocar os seus argumentos de forma muito lógica, porém não consegue atingir o objetivo, porque há um equívoco na sua explicação, na sua chamada teologia de Bildade, que muitos hoje querem usá-la a seu modo, né? E quando enxergam alguém sofrendo, já querem encontrar pecado relacionado com aquele sofrimento, e a Bíblia não nos mostra assim. Bildade apresenta o pecado oculto como a causa para o sofrimento. Será isso mesmo? É claro que não. Nós vamos entender isso durante a lição. O item 1 da nossa lição, nós vamos falar sobre o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus, ele não aceita o pecado. Ele é santo, ele é justo e ele não aceita o pecado, mas ele recebe o pecador. Isso tem que ficar bem claro para que a gente possa saber que Adão pecou e se escondeu. O homem pecador não deve se esconder de Deus. Mas Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, fala o próprio Deus dizendo: eu não estou com os meus ouvidos agravados, nem as minhas mãos estão encolhidas, para não salvar. Mas o que está acontecendo? Ele disse: as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então há uma separação. Quando Adão pecou e se escondeu, o homem procurando esconder-se de Deus, isso não é plausível. O que nós pedimos, solicitamos, conclamamos aquele que está em falta? Vá até o Senhor, Ele é o socorro, Ele não é o juiz que vai... mas Ele não é santo e justo, sim, mas Ele, neste momento, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso amparo, o nosso consolador. Ele quer trazer perdão. É um ato de justiça que se conclui nele próprio, porque ele assume a nossa culpa. Olha que maravilha. O pecado leva à separação e o salário do pecado é a morte. Então veja, quem está em pecado e não encontrar o Salvador, não ir até os pés do Senhor, buscar recurso, o que vai acontecer com ele? O salário do pecado é a morte. Amados, se você está em uma situação em pecado, se há pecado em sua vida, não é por causa disso que você está sofrendo agora, mas o destino final dos homens em pecado é um destino cruel. A Bíblia nos dá dois caminhos: céu e inferno. Estar para sempre com o Senhor em vida abundante ou separado eternamente em condenação eterna no lago de fogo. Então precisamos urgentemente correr aos pés do Senhor. Para entender esse item 1, nós vamos estudar
O número 1, Deus é justo e reto. Número 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. E 3, a imperfeição humana. O item 1, Deus é justo e reto. O Salmo 119, 137 nos fala bem claramente sobre isso. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Não há injustiça em Deus. Bem, mas o homem pecador fica desesperado. Se ele é justo, eu pequei. O salário do pecado é a morte. Então, qual é a sentença para a minha vida? A lógica humana vai dizer: estou condenado e não há solução para a minha vida. Muitas pessoas estão dessa maneira. E quando olham para alguém em sofrimento, diz: olha aí, está em pecado, como fez Bildade, apontando para Jó, dizendo: olha aí o pecado na vida dele. Mas escute uma coisa, Gênesis capítulo 3 realmente mostrou-nos que somos falhos. O homem encontrou com a morte, porque desobedeceu a Deus. O salário do pecado é a morte. Lá em Gênesis capítulo 3, eles não obedeceram. Adão, Eva, falharam no compromisso diante de Deus e pecaram. O destino, a morte. E agora? Gênesis 3, verso 15, aparece a nossa redenção. Aqui está uma promessa do Senhor dizendo: da semente da mulher eu vou enviar um que é o resgate para a tua alma, que é a solução para a tua vida, que é a resposta que você precisa. E ele faz a promessa do Messias, que ainda que nós estejamos ou estávamos condenados à morte sem Cristo, e quem está sem Cristo continua condenado à morte. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Os versículos iniciais de Efésios capítulo 2, você pode ler, vai falar qual é a nossa condição sem Cristo. E depois, os versículos mais à frente, você vai encontrar qual é a nossa situação depois de Cristo. E aqui está o início de tudo isso, a oferta do Messias. E aqui o verso 21 fala sobre um sacrifício. Um sangue foi derramado para que cobrisse as vergonhas de Adão e de Eva. Mas um sangue, vamos dizer assim, temporário, de animal. O sangue de animal foi uma oferenda durante a antiga aliança, prefigurando o Messias que havia de vir, a promessa do Messias. Então o verso 21 faz o compromisso: olha, você tem aqui um sangue de animal que prefigura o verdadeiro sangue que vai ser derramado, um sangue inocente de Cristo, mas pela fé você se aproprie desta bênção. E assim foi vencida a lógica humana. Agora temos um recurso. Qual é ele? Aleluia! A misericórdia de Deus. Ou seja, deveríamos morrer, né, homem pecador? A lógica humana chega à conclusão lógica: deve morrer. Mas a misericórdia de Deus disse assim: ainda não. Por que ainda não? Porque agora eu vou te oferecer uma porta de escape. Você vai conhecê-la. Ela está nesta mensagem aqui, de João 3:15, o Messias. Tanto para quem era da antiga aliança quanto da nova, o Messias é o Salvador e sempre foi. Eles na esperança do Messias e nós na obediência, na fé já do Messias que veio, morreu e ressuscitou, está vivo. Uma compreensão limitada de Deus. Teologia de Bildade destaca a meritocracia, ou seja, se eu faço por merecer, tenho resposta boa. Se eu faço por não merecer, tenho resposta negativa. Esta é uma limitação, né, da compreensão de Deus. É colocar Deus muito aquém do que o seu grande poder, a sua soberania, a sua autoridade pode nos proporcionar. Quem é Ele? Quem é Deus? Qual é a sua natureza? Já mencionamos. Ele é santo, Ele é justo e Ele é misericordioso. Deveríamos morrer, mas ele disse: não, eu vou preparar um meio para você. A sua misericórdia nos poupou em vida. Deus, lá em Efésios capítulo 2, diz assim: Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado. Ele não nos condenou, ofereceu Jesus. Pela graça sois salvos, aleluia. A sua misericórdia não permitiu que fôssemos condenados à morte. E Ele ofereceu
uma oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, é o verso 23. Aleluia! As misericórdias do Senhor nos alcançam a todo momento. Você está sendo alcançado pelas misericórdias de Deus. Você está vivo? Então, você está alcançado pela misericórdia de Deus. Olha, não perca a oportunidade de aceitar a graça, porque a misericórdia de Deus se manifestou não condenando a sua vida neste momento, para que te desse uma oportunidade de você encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Olha o Salmo 89, verso 14. Vamos ler junto. Justiça e juízo. Justiça e juízo são a base do teu trono. Olha o trono de Deus. Justiça e juízo. Misericórdia. Se eu estou em pecado, vou morrer. Justiça e juízo. Aí ele diz assim: mas antes da justiça e do juízo vir sobre a sua vida, ele entrou com uma propiciação, ele entrou com o ato de misericórdia. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. A misericórdia é não dar a você o que merecia, que era a morte pelo pecado, não dar a condenação. Ele entrou com ato de misericórdia, ofereceu a sua verdade. A verdade é Cristo, e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? As pessoas perguntam: o que é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Misericórdia, poupou sua vida e veio a verdade, apresentou-lhe a verdade está hoje falando ao teu coração através do Espírito Santo, dizendo: receba Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não será condenado se você encontrar a Cristo. A imperfeição humana. Bildade pergunta: como se justificaria o homem perante Deus? Um homem imperfeito? Olha aqui, ele vai com a lógica novamente. Se o homem é imperfeito, porque ele é pecador, então ele tem pecado, né? Se o pecado nos separa de Deus, olha, ele é pecador. Então ele tem pecado. O pecado nos separa de Deus. Logo, conclusão lógica: não há como se justificar diante de Deus, porque Deus, o pecado nos separa de Deus, ele não tem como falar com Deus. Ou seja, é assim que às vezes o homem se encontra, e ele dá uma sentença: condenado, pecador. O pecado me separa de Deus. Não tenho como falar com Deus, porque o pecado faz divisão para que não nos ouça. E agora? Condenado? Ainda não. Esse ainda não quer dizer assim: misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Oh, misericórdia de Deus. Mas e aí? Romanos 1:18 diz assim: do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Olha aqui, detêm a verdade, não querem Cristo e querem a injustiça. Então vem a ira de Deus sobre esses homens. Sim, a ira de Deus está sobre os homens. E em Romanos capítulo 1, você pode ler Romanos todos os versículos de Romanos 1, principalmente a partir do verso 18. Você vai ver então ali, vai compreender como que essa ira de Deus veio sobre o homem está realmente indo de mal a pior, porque não quer obedecer ao Senhor. Mas o ato de misericórdia ainda está poupando ele para quê? Está poupando o ser humano para quê? Para que ele possa encontrar ainda um momento de escape. Tem esse escape, oferta de Deus, porque a ira de Deus, ela vai ter um dia. Ainda não, quando que vai ser? Ainda não é o dia da ira. O dia da ira, Romanos capítulo 2, verso 5, você vai ver. Ele diz: vai chegar o dia da ira. Deus, do céu, manifesta a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. É por isso que o mundo vai de mal a pior. Leia Romanos capítulo 1, verso 18 a seguir. Como que o mundo está perdido. Todas essas coisas que você enxerga nesse mundo, diz: esse mundo não tem jeito. Tem. É que eles não querem. Eles não podem deter a verdade, mas eles não querem a verdade. Aí o Senhor fala: então, já que não me aceitam, então entreguei o erro, deixei lá. Mas o ato de misericórdia está dizendo: ainda não, não está condenado ainda, não está ainda. É claro que se morrer hoje está condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz.
Ah, mas Jesus está aí, é a oferta de Deus. Então, ainda não, por quê? Porque tem a graça. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15 vai nos mostrar que ele, a cruz, ele venceu a morte, venceu o maligno, venceu todas as coisas que nos era contrária, expôs publicamente a cédula que era contra as nossas vidas. Ali, a graça de Deus. Olha lá, a graça de Deus. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da oportunidade. Tito capítulo 2, verso 11. A graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. A graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Romanos 5, 1 diz: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Mas nós não éramos condenados. Sim, mas Jesus fez. Eu não podia falar com Deus, mas Ele é o meu advogado, Ele é o meu intercessor, Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele falou por mim, Ele interferiu a minha causa. Agora, muitos rejeitam a Cristo, muitos rejeitam essa graça. Por isso que eu disse, é tempo de oportunidade. A condenação vem sobre aqueles que não querem, sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Virá como vingança de fogo, diz Paulo aos Tessalonicenses, contra aqueles que não amaram a sua vinda e não obedeceram ao seu Evangelho. A oportunidade está dada, é a oportunidade da graça. Você não pode perder. O item 2 da nossa lição diz assim: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Bem, tem muitas pessoas que buscam o entendimento pela moralidade tradicional. Por causa de situações terrenas e aqui conceitos humanos, eles acabam transgredindo a lei de Deus. Quantos nos dizem assim: meu pai sempre fez assim, minha mãe sempre fez assim, meu pai pertencia a essa religião, minha mãe também, e permanece naquela tradição, a tradição religiosa dele, esquece de Deus. Ele vive uma tradição religiosa. Eu não estou ensinando aqui para você nenhuma religião. Não estou dizendo qual religião que salva, porque nenhuma salva. Nenhuma. Quem salva é Jesus Cristo. Quem tem resposta para você é o Senhor. Então, nós vamos ver o moralismo por tradição, a subversão da ordem moral e contemplando a cruz. Humildade defende a moralidade dos seus dias. Isso é, então, conceitos humanos. São entendimentos, eu vivo isso tanto tempo, faço assim, dá certo, e esquece como é que é a vontade de Deus. Gálatas 2, 20 e 21. Gálatas 2 e 20 diz: já estou crucificado com Cristo, já não são mais as minhas vontades. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele pagou a minha culpa. Eu, pecador, não podia chegar a Deus. Ele pagou a minha culpa. O verso 21 diz assim: e não é mais, se fosse por lei, não é por lei, é pela graça. Porque se fosse pela lei, o verso 21 diz, então Cristo teria morrido em vão. Mas Ele morreu para oferecer de graça e não por uma obrigação de lei. Eu não faço as coisas conforme a lei para que eu seja salvo. Não, eu como salvo sigo e sou obediente às leis, às ordens, e faço todas as coisas em cumprimento, em obediência, porque sou salvo, não posso ter mau testemunho. Jesus confronta a tradição dos anciãos, fariseus e escribas da sua época, lá em Marcos. Você pode ler também Marcos capítulo 7, é o capítulo todo. Eles estavam lá por tradição, questionando sobre lavar as mãos, comer sem lavar as mãos. Diversas situações ali estavam impedindo as pessoas de chegarem a uma comunhão por causa de preceitos humanos. E o Senhor fala para ele: peraí, vocês estão invalidando a fé, a comunhão, por causa de tradição. O que é que contamina? É o que entra no corpo? Se eu comer algo, se eu pegar em algo sujo, vou ficar doente. Sim, são cuidados que você deve ter, mas isso não pode invalidar a sua fé. Isso não pode invalidar a sua fé. Isso não pode impedir a sua comunhão com Deus. Isso não pode trazer você a rejeitar as questões espirituais. Temos que ter cuidado de higiene, sim, mas o que contamina o homem é o que sai do coração de Jesus. Os maus pensamentos,
é a palavra torpe, é o entendimento mau, é o ódio. O que contamina o homem está no coração dele. Precisamos receber Jesus como habitante em nossa vida, em nossos corações, encher as nossas vidas com a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o Salmo 119, para não pecar contra ti. Do que o coração está cheio, a boca fala. Temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus, da unção de Deus, cheios do Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma vida realmente de obediência ao Senhor, de testemunho, de comunhão. Aleluia. Veja esses dois versículos. Provérbios 28, verso 13, diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Desculpa. Agora, o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aqui está nos chamando realmente a não esconder nada, não é para ter pecado oculto. Não estamos dizendo que o pecado oculto é a causa do sofrimento, não. Mas estamos dizendo, não tenha pecado. Não abrigue, não aloje pecado no seu coração. Não viva o pecado. Não deixe ele aí, troque ele por perdão, ofereça a sua vida a Jesus. Ele tem misericórdia da sua vida. É o que aconteceu aqui, olha. João capítulo 5, verso 14, conta a história de um homem que há 38 anos, paralítico, aguardava o movimento das águas num tanque, onde ali, uma vez a cada descida do anjo, havia uma cura. E ele tentava ir, como ele mesmo disse, quando eu vou, tento, outro vai e desce à minha frente, eu não consigo. 38 anos esperando por uma solução. O Senhor o curou. Disse: levanta, toma tua cama, vai para tua casa. E depois, no verso 14, o Senhor o encontra no templo. E o Senhor chega para ele e diz uma coisa, ele estava na igreja: se não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso não quer dizer que ele estava lá paralítico por causa do pecado. Isso estava querendo, o que o Senhor está querendo dizer, não é? Você ficou 38 anos lá por causa do pecado, não foi isso que o Senhor disse. O que o Senhor disse? O Senhor disse: você foi não só curado do físico, você foi curado da alma. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que ficar 38 anos paralítico? Aqui está fazendo de forma metafórica, apontando uma condenação eterna. O pecado te leva à condenação eterna, é muito pior do que ficar à beira de um tanque. Eu não sei qual é a tua situação, de repente você está enfermo, grave, com bastante dificuldade, tem pedido a Deus e não tem sido curado. Olha, fique tranquilo, não é pecado. A nossa vida, o nosso sofrimento terreno aqui é passageiro, não é por causa de pecado. Eu quero saber se você tem sua relação com Deus, isso independente da sua saúde. Há muitos que estão aí perfeitamente são no corpo físico, mas estão pecando, e aí vão ter uma condenação muito pior do que estar na beira de uma cama. Isso não é para comparar uma coisa física com a espiritual. Quando o Senhor usa esse versículo aqui, quando o Senhor fala dessa maneira, Ele está dando um ponto de referência. Parece que é um grande sofrimento, né? Estar há muito tempo numa cama. Pior é ser condenado. É como o Senhor orienta também lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, né? Se o teu olho te escandalizar, arranque melhor. Parece que ele está dizendo para fazer a questão de forma física, mas não é espiritual. Pare com isso, ou seja, elimina isso da sua vida, não olhe mais, porque pode acontecer coisa pior do que perder um olho. Você pode ser condenado no inferno. Cuidado, o pecado te leva à condenação, cuidado, é isso que ele está dizendo. As enfermidades, os sofrimentos, ele diz aqui: no mundo tereis aflição. É a subversão da ordem moral, né? Olha lá, Bildade defende que o sofrimento de Jó é a quebra dos padrões morais. Não é, ele diz: no mundo tereis aflição, isso é natural, você vai passar, porque o homem, o mundo jaz no maligno. O homem pecou, transgrediu diante de Deus. O pecado original lá de Adão, vem a partir de Adão e de Eva. O pecado entrou no mundo, a terra geme, a natureza geme, todos sofrem por causa do pecado original. O mundo tereis aflições, o próprio Senhor Jesus disse, mas ele também disse: eu estou convosco todos os dias. Em João capítulo 9, verso 2, perguntaram: Rabi, o cego de nascença, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais,
Por que ele nasceu cego, então? Para que se manifestasse nele a glória de Deus. A sua enfermidade, às vezes, é para que a glória de Deus se manifeste. Deus, de repente, vai fazer algo na sua vida que você nem compreendeu. As pessoas vão entender que o seu momento de sofrimento era um testemunho para a vida deles. Quantas pessoas que, no momento de dor, de dificuldade, foram elas que levaram consolo a outros pela palavra, pela posição, pela postura, pela fé inabalável, assim como Jó. Perdemos tudo, mas não perdemos o Senhor. Bendito seja o Senhor. Nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Bendito seja o Senhor. Jó tinha perdido bens materiais, tinha perdido saúde, tinha perdido a família, perdeu praticamente tudo, mas não perdeu a fé. Guardei a fé. Paulo, né? Combati o bom combate. Combate é guerra, é realmente enfrentar os momentos difíceis. Ele disse: guardei a fé. Guardei a fé. Isso, vai até o fim. Aleluia. Olha aqui. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao 18, vai falar isso para nós, que as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Nós temos que atentar, não é para as coisas que vemos. Olha, você está vendo um corpo enfermo? Não atente para as coisas que veja. Eu estou vendo também um banquete, uma casa feliz, alegria. Não atente para as coisas aparentes, as coisas desse mundo, as coisas que se veem são temporárias, mas as que se não veem são eternas. Nós queremos que você compreenda pelo Espírito Santo de Deus a palavra de Deus. Olha, as coisas eternas estão aí no teu coração. Que você tenha uma alma sã, que você tenha uma alma curada, que a sua alma não seja realmente paralítica, coxa, doente, mas seja alguém sarado diante de Deus, seja alguém pronto ao servir ao Senhor. Aqui está o exemplo. Paulo, quando chamado, ele é um vaso escolhido. Eu vou ensinar ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Cristo, em 1 Pedro 3,18 está escrito: padeceu por nós, o justo pelos injustos. O sofrimento é causa de quebra de padrão de moralidade? Por que Cristo morreu? Cristo, o justo, padeceu, o justo sofreu. No mundo tereis aflição. O justo pode passar por dificuldades. Você é justo e pode estar sofrendo, não tem problema. Essa não é a sua maior esperança. Nossa maior esperança é aquele dia encontrar com o Senhor, é vencer essas dificuldades, essas batalhas da vida e encontrar o Senhor salvo, perdoado, pronto. Aleluia, que Deus te ajude. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32, vai falar dos pródigos. Eu falo os pródigos, os dois filhos. Um representa a lei, o outro representa a graça. O mais velho representa a lei, parece o Velho Testamento. Ele diz para o pai: eu estou sempre em casa, obedeço todas as suas ordens, nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. A lei fazendo com que o homem estivesse na casa do Pai. E o outro é a graça. É aquele um que diz: eu quero o que é meu, eu vou, gastou, esbanjou. Depois ele diz: misericórdia, o que eu fiz? Na casa do meu pai. E ele lembra da casa. Ele diz: será? Eu não tenho mais condições de voltar como filho. Eu vou pedir agora um ato de misericórdia. Eu vou pedir um socorro para ele. Eu vou voltar. Aleluia. Ele tem misericórdia, mas ele tem muito mais. Ele tem a graça. Ele tem um favor imerecido. Ele não só vai não te condenar, como ele vai te receber e restituir a sua vida. Isso é a graça. Esse filho pródigo volta dizendo: eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai o abraça, o recebe, faz festa, convida muitos amigos e diz: vamos festejar. Ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meu filho voltou. Você pode voltar para a casa do pai. Há pecado, há falta, há um momento que você deixou a casa do Pai, há um momento que você abandonou a graça de Deus, mas ela está aí ainda por um ato de misericórdia que se renova a cada dia. A misericórdia de Deus está te conservando para você ouvir esta palavra e entregar a sua vida a Cristo. Volta para Jesus correndo, volta para Jesus hoje, encontre com Jesus se você ainda não teve esse encontro. É Ele que perdoa os teus pecados, sara as tuas enfermidades, escreve teu nome no livro da vida, te dá um novo cântico em sua boca. É Ele que te recebe como filho. A questão final é essa. Lucas 13:3. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que vai nos livrar da condenação
não é o pecado ou não pecado. O que vai nos livrar da condenação é se você está em Cristo, se você se arrependeu, recebeu dele perdão, se ele te recebeu, porque você foi até ele. Então, Jó dá a resposta. Jó faz a sua defesa no capítulo 19, no verso 25. Qual foi a palavra dele? Ele disse assim: eu sei, o meu Redentor vive. Você sabe que o seu Redentor é vivo? Jesus Cristo. O nosso Redentor é Cristo. Aleluia. É Ele que nos redime da perdição. Ele sabia, Jó sabia, sabe por quê? Apesar de o livro de Jó ser um dos primeiros a ser escrito, mas ele conviveu naquela época, então por tradição oral, certamente ele ouviu a mensagem que outros já tinham anunciado lá em Gênesis 3:15, a semente da mulher, olha, e o verso 21, vão fazendo sacrifício. Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, ele ficava sempre na expectativa, fazendo sacrifício, esperando, ele já sabia, tem uma oferta, ele sabia que o verso 4, o capítulo 4 de Gênesis 1-4, Caim e Abel, a oferenda, o que aconteceu? Um não ofereceu por fé, o outro teve fé, creu, ofereceu o sacrifício, foi aceito diante de Deus. Lá em Hebreus fala sobre isso. E Jó sabia disso. Jó estava dizendo assim: eu estou oferecendo sacrifício porque eu sei, o meu Redentor vive. Eu ainda verei o Senhor, eu serei restaurado. Se esse corpo se desfizer, não tem problema. O que importa, eu vou estar com ele. Olha o que diz Romanos capítulo 3, do 21 ao 26. Ele diz aqui: mas agora manifestou sem lei, aleluia, sem lei, a justiça de Deus. Manifestou como? Tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé. Você crê em Jesus Cristo? Pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Sobre todos os que creem, porque não há diferença. Qual que? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas não há diferença. Todos os que creem são justificados, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Aleluia, o meu Redentor vive, eu sou justificado. Não estou dizendo que não sou pecador, mas eu fui perdoado. Ele justificou as minhas culpas, ele tirou minhas transgressões, escreveu o meu nome no livro da vida. Assim também faz com você. Se você ainda não tem essa salvação, olha, Jesus, você não pode deixar Jesus. Você não pode sair, olha, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Bildade tenta exaltar a Deus e rebaixar Jó, dizer: Deus está muito distante. Coloca a grandeza de Deus, a onipotência de Deus, e esquece que Deus não é ausente. Ele é grande mesmo, ele é poderoso, ele é onipotente, onisciente. O deísmo afirma que Deus criou o mundo e ausentou-se daqui, deixou o mundo ao léu, né, como dizem. Não. O que diz a palavra? A palavra diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aleluia. O que diz mais a palavra? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ou seja, tabernaculou-se. Ele entrou dentro dessa carcaça aqui, como nós temos, como o corpo humano, tabernaculou. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça, que é o favor imerecido, e verdade, que é a mensagem que você está ouvindo agora, dizendo: olha, tem uma porta aberta. Enquanto a misericórdia do Senhor está aí poupando a sua vida, você está tendo uma porta aberta, a porta da graça. Você quer Jesus? Você quer receber perdão? Você quer receber comunhão com Deus? Você quer se tornar filho de Deus? Você quer voltar para a casa do Pai? A porta da graça está aberta, venha para Jesus. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, fala como que é. Ele é Deus grande e poderoso, sim, mas ele humanizou, tomou forma humana, fez semelhante aos homens, e na condição de um homem se humilhou mais ainda, foi para a cruz, tomou a minha e a sua culpa, levou na cruz e perdoou os nossos pecados. Mas precisa que nós o aceitemos. Nós temos que aceitar este sacrifício da cruz, aceitar a Cristo, o nosso advogado, o nosso perdoador.
Você recebe Jesus? Se receber Jesus tem perdão, se não recebê-lo, não tem nada. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu era um desses, mas eu fui encontrado pelo Senhor. Você já foi? Aleluia. Deus é onipotente, mas Ele não é ausente. Beldade não conhece o Deus da Bíblia, que é um Deus misericordioso. Não nos dá aquilo que merecíamos, que é a morte. Merecíamos a morte. Mas Ele nos dá o que não merecíamos, que era o perdão. Não merecíamos, mas Ele nos deu graciosamente. Oh, aleluia! Não nos condenou, mas nos salvou. O salmista no Salmo 8, verso 4 e Jó no capítulo 7, verso 17 e 18 ficam abismados. Senhor, quem é o homem? O que é o homem? Por que o Senhor estima tanto o homem? Por que, Senhor, um homem tão simples, frágil? Quase nada. O Senhor coloca nele o teu coração. O Senhor o visita, o Senhor está presente com ele. Que maravilha esses versos, irmãos. A expressão do homem dizendo assim: eu não compreendo, Senhor. Como que um Deus tão grande não esquece de nós? Como que um Deus tão poderoso, com um universo desse, lembra de um homem tão simples, um falho, pecador como eu, e envia seu filho para morrer na cruz no meu lugar? Aleluia! É incompreensível essa graça. Eu não posso explicar. Quão meigo é Jesus. Não posso falar, não consigo trazer para você toda a grandeza de Deus. Mas receba Jesus e você também terá esta salvação, este perdão. Ele disse assim: eu estou atento, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Aleluia. Eu desci para livrá-lo. Eu desci para resgatá-lo, para tirar da mão do pecado, do Egito, da opressão, e dar a eles um caminho de vida eterna. Aleluia. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Aleluia. Essa é na tradução NVI, diz: a graça salvadora chegou e se manifestou a todos os homens. A oferta de salvação, a oferta de escapar do sofrimento, da aflição, que é a condenação eterna, está sendo oferecida a você hoje, através desta verdade: Cristo Jesus, que te resgata do caminho da morte. Você quer? Conclusão. Olha aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Não basta dizer que tem e continuar andando na carne. Tem que estar crucificado com Ele, como Gálatas 2:20, como nós falamos. Tá? Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Cuidado, irmãos. Não faça julgamentos precipitados. Quando você vê alguém enfermo, doente, não vai dizer que é pecado. Não vai dizer que é falta de Deus. Não. Nada disso. O justo sofre, o próprio Jesus sofreu, Paulo sofreu, Jó é o exemplo nosso de sofrimento. Deus é soberano. A causa do sofrimento, o sofrimento faz parte dessa vida humana. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Paulo, nós lemos: as tribulações do tempo presente não são para ser comparadas, essa leve e momentânea tribulação, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Não faça. Cuidado com o juízo humano. Cuidado com a lógica humana. Cuidado com a compreensão limitada de Deus. Cuidado. Fiquem com esta palavra: vai e não peques mais. Aleluia! Receba Jesus. Vai e não peques mais. Que Deus te abençoe. Continuemos mantendo a ordem e o progresso, orando pela nossa nação. Jesus está voltando. Aguarde. Há um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Que Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua família. Semana de eleições, hoje, domingo, dia de eleições. Cuidado nas suas escolhas. Escolha alguém com o coração em Deus. Aleluia. Alguém que vai levar você e a sua família a adorar a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te ajude nesta caminhada. Que Deus abençoe a nossa nação, abençoe as cidades que estão escolhendo aí os seus representantes. Que Deus ajude a cada um que vai votar, cada um que vai escolher. Seu coração esteja em Deus. Aleluia.
Que Deus te abençoe. Abençoa todos em nome de Jesus.